Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Cálculo 4. Nessa aula, nós vamos falar basicamente de dois teoremas que são o fechamento dessa nossa jornada no Cálculo 4. Bom, o primeiro deles é o teorema de Stokes, que vai nos mostrar como é que a gente calcula circulação em superfícies. Para isso, a gente primeiro vai fazer algumas definições, entender alguns conceitos e então apresentar o teorema. A gente começa definindo o que é o vetor circulação. Basicamente, no R3, a circulação em torno de um ponto que está num plano, essa circulação pode ser descrita como um vetor, que é justamente esse vetor circulação. Visualmente, o que nós temos basicamente é isso aqui, ó. No plano, a gente tem uma circulação acontecendo e essa circulação ela pode ser definida por um vetor. Esse vetor tem algumas características importantes. A primeira delas é que ele é normal ao plano onde eu estou olhando para a circulação. O segundo é que esse vetor ele aponta no sentido da regra da mão direita em relação ao sentido da circulação. Então, como aqui ó, a circulação está indo no sentido anti-horário, se eu olho para a regra da mão direita, os meus dedos, o indicador e os outros vão estar rodando nesse sentido e o dedão vai apontar para cima. Se a circulação inverte, a minha mão direita tem que inverter, o dedão apontaria para baixo, portanto, o rotacional, o vetor estaria apontando para baixo. Último informação sobre esse vetor. O comprimento do vetor vai dar justamente a taxa de rotação desse fluido. Tá? Bom, mas quem é então esse vetor que nos dá essa circulação? Esse é o vetor que a gente chama de rotacional. Então a gente define o rotacional da seguinte forma: dado um campo de vetores F, tá? O vetor de maior circulação em um escoamento que tenha esse campo como sendo o nosso campo de vetor de velocidades, ele vai ser o rotacional que é dado por essa conta aqui, ó. Então, o vetor rotacional é um vetor tridimensional, certo? Onde cada componente é dado por esse cálculo. Bom, essa conta pode ser feita de uma forma mais simples usando o operador nabla, que é definido assim, ó. Esse aqui é um operador que, ao ser aplicado, ele vai calculando derivadas parciais em cada uma das componentes I, J, K. Então, esse rotacional pode ser definido como sendo o produto vetorial desse rotacional com o campo de vetores que eu quero calcular. Então, o rotacional pode ser dado por esse determinante aqui, ó. A primeira linha, IJK, a segunda linha, os operadores derivadas em relação a x, y e z, e na terceira linha, as componentes do meu vetor, do meu campo F, M, N e P. Ao fazer esse determinante, a gente chega nessa fórmula aqui. Vamos ver um exemplo, então, de como é que a gente calcula o rotacional. Então, vejam só, eu tenho aqui um campo e eu quero calcular o rotacional desse campo vetorial. Para isso, a gente vai usar aquela fórmula que diz que o rotacional é o produto escalar, o produto vetorial do nabla com o próprio campo. Para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular um determinante, onde a primeira linha desse determinante são as componentes do meu novo vetor, já que o rotacional é um vetor, então ele vai ter as componentes I, J e K. A segunda linha desse determinante são justamente os operadores do nabla, né, que são as derivadas parciais, e a terceira linha
são justamente as componentes M, N e P do meu campo. Ao fazer essa conta, a gente vai ter isso aqui, ó. Se eu olho para o I, eu faço o determinante desse determinante 2 por 2 aqui. Então eu tenho a derivada em relação a y de x² menos a derivada em relação a z de 4z, na direção i. Menos, aí eu vou olhar para o j, eu vou pegar esses dois e vou fazer o determinante deles. Então, derivada de x em relação a x², derivada de z em relação a z de x2 menos y. Observe que aqui aparece um menos e na fórmula anterior aparece um mais. É porque lá na fórmula anterior a gente coloca o menos aqui em evidência e fica a parcial de z de m menos a parcial de x do p. Tá? E aí fica um mais aqui fora. Depois eu tenho em relação ao k, eu vou olhar para esse determinante 2 por 2 aqui, eu tenho a parcial de x de 4z menos a parcial de y de x2 menos y. Então, esse aqui é o meu rotacional, e quando eu faço os cálculos, aqui eu tenho 0, aqui 4, aqui 2x, aqui eu tenho 0, aqui eu tenho 0, e aqui eu tenho 1. Então, o meu rotacional vai ser esse vetor aqui. O módulo desse vetor me diz o rotacional desse campo, me diz o quanto esse campo está circulando no plano. Bem, como é que fica então o teorema de Stokes? Ou seja, vamos dar uma olhada para que isso aqui de fato serve. O teorema de Stokes, em palavras, ele diz o seguinte: ó, a circulação de um campo vetorial ao longo da borda de uma superfície orientada no espaço vai ser, então, essa circulação é igual à integral da componente normal do rotacional do campo sobre a superfície. Então, em palavras, é isso que a gente vai calcular. Eu vou acrescentar a estas palavras esses elementos que a gente comentou aqui. Então, eu vou continuar com outro texto aqui que vai dizer o seguinte: ó, a circulação de um campo vetorial, quem que é o campo vetorial? O campo vetorial é esse cara aqui. O campo vetorial é essa função aqui. Ao longo da borda de uma superfície, quem que é essa borda? Então, ó, a borda que aparecia lá vai ser essa curva que é encontrada a partir de uma superfície, no sentido anti-horário em relação ao vetor unitário normal da superfície. Então, eu tenho a superfície, essa superfície tem um vetor normal unitário, em relação a ele, eu olho o sentido anti-horário dessa curva, então eu vou ter essa curva parametrizada no sentido anti-horário. Então, essa circulação vai ser igual à integral desse produto escalar aqui, esse produto misto. Quem é esse produto misto? Na verdade, ele é a componente normal do rotacional, que é o que a gente está falando aqui. O normal do rotacional é essa conta aqui. Em outras palavras, o que nós temos é o seguinte. Desenhando, para a gente entender, nós temos o seguinte. Imagina que eu tenho uma superfície. Essa superfície tem um vetor normal. A partir desse vetor normal, eu consigo definir uma orientação para a curva que aparece aqui na borda da superfície, ou seja, eu tenho essa curva aqui. Então, o que o teorema de Stokes diz é que essa integral sobre a curva vai ser igual à integral sobre a superfície. Que integrais são essas? Do lado esquerdo, a gente tem a circulação anti-horária desse campo sobre essa curva. E do lado direito, a gente tem uma integral sobre a superfície da componente normal do rotacional. Então, o teorema de Stokes diz que a gente pode calcular essa circulação tanto usando a curva quanto usando a superfície. Observe que se eu tiver duas superfícies diferentes
mas que tenham a mesma curva, a circulação das duas é igual, certo? Vamos ver um exemplo. Como exemplo do Teorema de Stokes, nós temos aqui o seguinte exercício. Vamos usar, né, obviamente, o Teorema de Stokes para calcular a circulação, tá? A gente vai calcular a circulação de um determinado campo ao redor de uma curva no sentido que o exercício está indicando aqui embaixo. Então, ó, o campo é dado por esta equação aqui, a curva é a interseção deste cilindro com a parte superior da esfera, ou seja, quando o z é positivo. E a curva vai estar parametrizada no sentido anti-horário quando a gente olhar para essa curva de cima. Pois bem, o que nós temos aqui? Vamos olhar para justamente a curva. Que curva é essa? Que superfícies são essas e como é que eu olho para a interseção disso? Tá, vamos pegar aqui o nosso eixo, os eixos coordenados. Vou começar desenhando a esfera, ou o hemisfério norte, né, a parte superior da esfera. Vejam lá, ó, nós temos aqui a esfera, né, a parte superior. Essa esfera é uma esfera de raio 4. E dentro dessa esfera a gente tem um cilindro de raio 2, certo? Que está aqui. Ó. Então o cilindro sobe até bater aqui em cima da esfera. A curva é justamente a interseção dessas duas aqui, e a superfície que é formada é justamente essa parte aqui de cima da esfera, limitada pelo cilindro. Ou seja, é mais ou menos isso aqui. Ó. Só esse pedacinho aqui. E o sentido anti-horário é justamente a circulação nesse sentido. Quando eu olho de cima, o sentido anti-horário é esse. Bem, o que diz o Teorema de Stokes? O Teorema de Stokes diz isso aqui, ó, que a circulação pode ser dada a partir da componente normal do rotacional. Então a gente vai tentar calcular a circulação desse campo nessa curva usando a superfície, que é nesse caso a esfera. Vejam lá. A primeira coisa que a gente vai calcular é justamente o rotacional, ou seja, essa partezinha aqui. Ó. Quando a gente faz o rotacional, o que nós temos? Determinante IJK, as derivadas parciais em relação a x, y e z, e as componentes do meu campo. Né? X² y³, 1 e z. Então, aqui. Quando eu faço essa conta, o que nós temos? 0i mais 0j menos 3x² y²k. Se você fizer essa conta, aí você vai chegar nesse resultado. Além do rotacional, a gente precisa também do vetor normal. Então, ó, vamos calcular o vetor normal. O vetor normal, ele é normal à porção da esfera, porque é a esfera que eu estou usando. O cilindro limita, a interseção do cilindro com a esfera me dá a curva que eu estou querendo calcular a circulação. A esfera é a porção da superfície que eu estou usando para calcular essa circulação. Então, o vetor normal, ele vai ser normal a essa esfera. Bom, se ele é normal à esfera, então ele vai ser o gradiente da função dividido pelo módulo do gradiente da função, onde essa função é justamente a função que me descreve a esfera, que é essa função aqui. Tá certo? Pois então, quando a gente faz o cálculo, o gradiente de f é a derivada em relação a x, y e z nas direções i, j e k dessa função. Então, eu tenho 2x, 2y, 2z, dividido pelo módulo desse vetor aqui. Ó. 4x² mais 4y² mais 4z² dentro de uma raiz. Esse 4 que aparece em todos eles eu posso deixar em evidência. Raiz de 4 é 2. Esse 2 está aqui fora. Bom, isso aqui eu ainda posso eu posso reescrever uma vez que eu estou falando que eu estou na superfície da esfera. Então, se eu estou na superfície da esfera, o x² mais y² mais z²
é igual a 16. Então, isso que está aqui dentro é 16. Então, eu vou ficar com essa equação. A partir dessa equação, eu chego no fato de que o meu vetor normal, esse 2 aqui, ele se cancela, o meu vetor normal vai ficar com essa expressão. Calculei o normal, o rotacional, calculei o normal, agora eu vou calcular o produto escalar entre eles. Produto escalar de quem? Desse vetor que está aqui em cima com esse vetor que está aqui embaixo. Então, 0 com x dá 0, 0 com y dá 0, menos 3x² y² com z sobre 4 vai dar justamente menos 3 quartos x² y² z. Então, esse produto escalar, óbvio, é um escalar e vale isso aqui. Então, eu calculei o integrando dessa minha integral de superfície. Agora, falta calcular o d sigma. Quem é o d sigma? A gente já viu isso anteriormente. O d sigma é o módulo do gradiente de f dividido pelo módulo do produto escalar do gradiente de f com p. No nosso caso, a superfície, que é essa amarela, a projeção dessa superfície está aqui embaixo. É essa parte aqui. Ou seja, a projeção está no plano xy. Se está no plano xy, o P, vou colocar aqui, ó, o P tem que ser perpendicular justamente ao plano xy. Ou seja, o P vai ser K. Consequentemente, ó, quando a gente calcula o módulo do gradiente, dá 8. Quando eu faço o gradiente, que é isso aqui, ó, e escalar o P, que é K, vai sobrar 2e. Então, a parte de baixo, o módulo de 2e é o 2e, porque o nosso z é positivo. Então, o módulo de z é o próprio z. 8 dividido por 2z, sobra 4z, e aí o meu d sigma vira 4z dA. E aí, então, eu estou apto a resolver a minha integral. O que nós temos aqui? Essa integral que eu estou querendo resolver, eu vou substituir todos os elementos nessa integral. Olha só o que nós temos. No lugar desse gradiente do rotacional escalar n, eu vou colocar tudo isso aqui. Está aqui em verde. No lugar do d sigma, eu vou colocar esse cara aqui. Ó. Então, 4 sobre z dA. Quem é o R, já que eu vou trocar a superfície pela região da projeção, certo? É a projeção da superfície. Então, é essa parte aqui. Ó. É um círculo de raio 2, certo? Lembrando que eu estou falando de um cilindro x2 mais y2 igual a 4. Ou seja, a projeção aqui da esfera é um cilindro de raio 2. Então, essa equação, essa integral eu posso resolver, já que a minha região é um círculo, eu posso resolver essa integral usando coordenadas polares. Então, em coordenadas polares, primeiro, esse 4 cancela, esse z que está aqui em cima cancela com esse de baixo, sobrou x² e y². Esse menos 3 eu deixei aqui fora. Como se trata de um círculo de raio 2, a variação de r é de 0 a 2 e a de θ de 0 a 2π. Então, a variação de r de 0 a 2 e a variação de θ de 0 a 2π. E aí aqui a gente tem r cosseno θ que está no lugar do x, r seno θ que está no lugar do y, ambos estão elevados ao quadrado, r dr dθ, porque eu estou fazendo uma mudança de coordenadas. Então, o elemento de linha em coordenadas polares é r dr dθ. Quando a gente faz essa conta, eu não vou entrar nesse detalhe aqui, né? Mas você pode fazer essa conta aí na sua casa. Quando a gente faz esse cálculo, o resultado final dessa conta dá menos 8π unidades de medida. O que significa que a circulação efetiva nesta curva está no sentido horário, certo? Contrário ao sentido que foi calculado. Como ele foi calculado no sentido anti-horário, como deu negativo, o sentido da circulação é no sentido horário. Em relação ao teorema da divergência, diferente do teorema de Stokes, que
por sua vez, calcula a circulação ao redor de uma curva, essa limitada por uma superfície. No teorema da divergência, o que a gente calcula é justamente o fluxo através dessa superfície. Então, para a gente poder entender esse teorema da divergência, a gente começa mostrando ou definindo o que é exatamente o divergente, agora em R3. Bom, esse divergente nada mais é do que o produto escalar entre aquele operador nabla e um campo vetorial de velocidades f qualquer do R3. Quando a gente faz esse produto escalar, o que a gente obtém agora é, obviamente, um número real. E esse número real é dado justamente pela soma das derivadas parciais de m em relação a x, de n em relação a y e de p em relação a z. Com esse divergente, a gente pode, então, definir o teorema da divergência, que, num primeiro momento, a gente pode observar que ele diz o seguinte, que o fluxo de um campo vetorial saindo, passando através de uma curva fechada, orientada, é igual à integral tripla do divergente do campo sobre a região limitada por essa superfície. Observe que no caso do teorema da divergência, a gente fala de uma superfície fechada. Analogamente, quando a gente olha para o teorema de Green, lá a gente fala de uma curva fechada. Justamente porque eu preciso ter essa região limitada pela superfície no R3 para poder usar o teorema da divergência. Em outras palavras, o que a gente está dizendo aqui é o seguinte, veja, o fluxo de um campo vetorial, então esse campo vetorial é esse cara que a gente estava comentando aqui em cima. Então eu preciso ter esse campo vetorial e aí eu tenho que ter uma superfície que seja fechada e orientada. Por exemplo, a esfera é uma superfície fechada e só o paraboloide, por exemplo, não é uma superfície fechada. Então eu precisaria ter, por exemplo, o paraboloide e um plano fechando esse paraboloide, por exemplo, para que eu pudesse aplicar o teorema da divergência. Então tem a superfície fechada e, por fim, para poder fazer esse cálculo, eu preciso do divergente do campo, que é justamente o que a gente acabou de definir aqui atrás, que é o produto escalar entre o operador nabla e o campo. Então, quando eu tenho essas condições, o teorema da divergência diz isso aqui, que essa integral, que é a integral do fluxo através da superfície, tá vendo? Eu tenho o produto escalar do campo com o vetor normal, então o fluxo através dessa superfície. Ao invés de eu calcular o fluxo através da superfície usando uma integral de superfície, eu posso usar uma integral tripla, sendo que essa integral tripla vai ter como domínio a região limitada por essa superfície, que agora é uma superfície fechada, e no integrando eu tenho o divergente. Então, quem são essas duas integrais que aparecem aqui? A integral da esquerda é o fluxo exterior e a integral da direita é a integral do divergente. Então, em algumas situações, vai ser mais fácil eu calcular o fluxo através de uma superfície usando essa integral tripla, certo? Vamos ver um exemplo. Vamos então usar o teorema da divergência para calcular o fluxo exterior desse campo de vetores que está aqui, que vai ser através da fronteira da região que é cortada desse cilindro sólido pelos planos z igual a 0 e z igual a 1. Vamos começar identificando a região. Então vejam, tem aqui os eixos coordenados e eu tenho esse cilindro de raio 2. Então temos aqui um cilindro de raio 2 e temos dois planos.
o z igual a 0 e z igual a 1. Esses planos estão aqui. Ó. O plano z igual a 0 é o próprio plano xy, e o plano z igual a 1 vai fechar essa região aqui na altura justamente do 1. Então, essa é a região que nós vamos calcular o fluxo exterior para saber se esse campo tem um fluxo saindo ou entrando dessa região. Bom, o teorema da divergência diz o seguinte, ó, o fluxo exterior desta superfície pode ser calculado por essa integral tripla. Se nós quiséssemos calcular o fluxo exterior usando a integral do fluxo, eu precisaria fazer isso para 3 integrais. Uma para o cilindro, uma para o plano de cima e uma terceira para o plano de baixo. Porque eu tenho 3 superfícies diferentes aqui, então eu precisaria calcular essa integral para cada uma delas. Pelo teorema da divergência, eu posso trocar a superfície pela região que ela limita, ou seja, esse D aqui vai ser essa região aqui dentro. E aí, então eu vou calcular uma integral tripla dessa função aqui escalar, que é o divergente do campo. Bom, então, ó, como é que eu calculo o divergente? Nós vimos no slide anterior que o divergente nada mais é do que o produto escalar, né, do operador nabla com o campo, ou seja, é a parcial de x em relação a m, que está aqui, parcial de y em relação a n, que é y ao quadrado, e a parcial em relação a de z quadrado. Então, ó, repetindo, parcial em relação a x de m, x quadrado, parcial em relação a y de y ao quadrado, que é o n, e parcial em relação a z de p, que é z quadrado. Quando a gente faz essa conta, nós temos esse resultado, certo? De 2x mais 2y mais 2z, que eu posso colocar o 2 em evidência e deixar 2 vezes x mais y mais z. Então, esse é o divergente, que é o meu integrando. O que eu preciso ver agora? As variações, porque agora a única coisa que me falta aqui agora é olhar as variações de D. Como essa região é cilíndrica, vai ficar muito mais simples se eu resolver isso usando coordenadas cilíndricas. Quais são as variações, então, em coordenadas cilíndricas desta região? Veja, a variação de Z é justamente de 0 até 1. A variação de R, de 0 a 2, porque eu estou aqui no plano, esse cilindro é um cilindro de raio 2. Então, o R varia de 0 a 2. E o θ, para dar a volta toda, de 0 a 2π. Então, as variações de Z, R e θ são essas aqui. Com isso, eu já tenho quem é o meu integrando e eu tenho quem é a minha variação. Eu só preciso agora reescrever o integrando em coordenadas cilíndricas para calcular esse lado direito aqui, que vai me dar também o fluxo exterior, né? Então, quando eu faço eu coloco todas essas informações aqui nessa integral, o que nós temos é isso aqui, ó. Observe, as variações, eu tenho o z de 0 até 1, o r de 0 até 2 e o θ de 0 a 2π. O meu integrando é esse aqui, ó, 2 vezes x mais y mais z. Em coordenadas cilíndricas, o x é r cosseno θ, o y é r seno θ e o z é o próprio z. Então, o meu integrando ficou 2 vezes r cosseno mais r seno mais z. Esse r e esse dz de θ é justamente do elemento de volume das coordenadas cilíndricas, né? O r aparece aqui porque ele faz parte do elemento de volume. Então, reescrevendo essa integral para que fique mais fácil de calcular, a gente tem essa conta. R ao quadrado cosseno, R ao quadrado seno, mais RZ, e eu vou integrar em Z e RT. Fazendo esses cálculos, qual é o resultado que nós temos? No final das contas, isso aqui vai me dar 4π unidades de medida. Ou seja, se essa integral é positiva, é porque nesse caso o fluxo está de fato
saindo, né, da região. Então eu tenho uma fonte lá dentro desse fluxo. Ok? Bom, com isso a gente falou tanto do teorema de Stokes quanto do teorema da divergência. Nós mostramos um rápido exemplo de cada um dos teoremas e espero que tenha sido útil, que vocês possam estudar bastante e nos vemos numa próxima. Até mais!